Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Nós estamos aqui no sexto congresso da TDI, na Universidade Mackenzie. Estamos com o João Paulo Reis aqui, ele que foi um dos palestrantes, né? Já foi a palestra dele, foi no dia de abertura, né, João? Isso. E a gente vai bater um papo aqui num tema que surgiu, né? E é um tema que a gente vê no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar, que os ateus, eles atacam os teístas, né? As pessoas que acreditam que tem uma crença num Deus, como religiosos. Então eu queria perguntar para o Jadson Barbosa, que é um apologista, é teísta também, e trata desses temas, né? Aborda esses temas aí no seu canal. Então eu queria perguntar para o João Paulo e para o Jadson, se o ateu, assim, porque ele está dentro de uma caixa interpretativa. Sim, Então ele tem uma cosmovisão, sim. né? Então a gente que pesquisa um pouco essa área, a gente vê que acaso, processos cegos, aleatoriedade, macroevolução, não é ciência. Nem Então, micro. se não é ciência, é crença. Então, os ateus, né, eu não quero dar checkmate aqui, mas na realidade eles são religiosos. Então, eu passo essa pergunta para o João Paulo, que também é um polimata, né? Ele é pesquisador. Especialista na crença dos Então, ateus. tem um livro também, né, João? O João A tem um fé livro dos muito ateus. bom. Então, eu queria que o João desse uma palavra aí, né, nas redes sociais, aí, nas plataformas, no YouTube, para falar. O ateu, ele é. Não adianta ele ficar bravo, esbravejar, xingar, ofender, que eles gostam, né, de É. atacar. Então, mas não são todos ateus, tem ateus educados, mas na massa ateia eles criticam, mas eles também estão dentro de uma caixa interpretativa. Sim, inclusive, grato pelo convite, grato por estar aqui, grato por estar do lado do Jadson, de você, meu amigo. É o seguinte, inclusive eu botei o título do meu livro de A Fé dos Ateus. Veja, não existe nenhum religioso que chegue perto de ter o grau de fé, de crença que um ateu tem. O ateu acredita em absolutamente qualquer coisa que seja, desde que essa coisa não se chame Deus. Ou desde que essa coisa não mostre uma criação, um planejamento. O Iago Martins, hoje, aí no congresso, no painel que teve, ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele diz assim, os ateus vivem dizendo que os religiosos devem deixar sua crença fora da academia. Aí o Iago perguntou assim, e os ateus deixam a crença deles fora da academia? Não, é um absurdo. Né? A crença dos ateus move todas as conclusões que eles tiram daquilo que eles veem, por mais que essas conclusões sejam absurdas. Ora, vamos fazer uma questão aqui. Se eu estou falando de origem da vida, se eu estou falando de produção de proteínas, síntese de proteínas, informação que existe no DNA, eu não estou falando de coisas abstratas. Eu não estou falando de teorias ou modelos que não podem ser provados. Você abre uma célula e você vê aquilo. Você vê a complexidade, você vê a inteligência, você vê a questão da anteevidência, você vê o ajuste fino. Não tem nada aí que seja especulativo. Não tem nada aí que seja teórico. É direto. A gente visualiza isso. Eu preciso de crença para acreditar que isso foi criado? Não, eu preciso de um mínimo de inteligência. Aí, onde é que entra a crença? Entra a crença dos ateus na hora que eles acreditam que, de alguma forma, no passado, isso surgiu espontaneamente. Aí você pergunta, como? Pouco importa, porque a crença deles diz que isso surgiu. A crença deles está no cérebro deles, batendo o tempo todo, dizendo, olha, isso surgiu espontaneamente, isso surgiu espontaneamente. E fazendo com que ele não raciocine. O ateu ele não raciocina sobre a própria crença. Ele simplesmente crê que as coisas aconteceram. Para ele não importa que existe uma informação altamente complexa que não pode ter surgido por acaso. Para ele não importa que aminoácidos não possam se tornar proteínas. Para ele não importa que a própria matéria não pode surgir espontaneamente. Ele simplesmente crê. E não existe uma crença mais forte do que essa. Sabe? Tem um autor chamado Chesterton, um homem inteligentíssimo do século XIX, G.K. Chesterton. O cara era magnífico e ele adorava tirar onda com o ateu, né?
E uma das coisas que ele fala dos ateus, que eu acho maravilhosa, é que o ateísmo é o mais ousado de todos os dogmas. Porque é uma negação universal. Universal. Porque para onde a gente olha, se a gente analisa o universo, se a gente analisa a matéria, se a gente analisa a vida, tudo isso demonstra com clareza o Criador. Que existiu design, que existiu um projeto, que isso não surgiu espontaneamente. Então tu quer uma crença maior do que alguém que acredita realmente que tudo isso surgiu espontaneamente, sem ter a menor ideia de como explicar. O Norman Geisler fala que qualquer cosmovisão exige fé. Fala aqui no teu microfone. Você concorda? Você concorda? Fala de novo. Você concorda? O Norman Geisler, né, ele fala, é um dos apologistas renomados aí no meio, né? É o que escreveu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? Fundamentos Inabaláveis, tem uma teologia sistemática muito boa que aborda a filosofia também. Isso. Então ele fala que qualquer cosmovisão exige fé. Sim. Então você vai falar que o ateu não tem uma cosmovisão? É óbvio, pô. É óbvio. E assim, o negacionismo deles é tão grande que eles negam até que tem cosmovisão. Não, isso aí apareceu, pô, Deus. A gente sabe que aparece, aí você pergunta assim, como, onde? Aí, não, peraí. Não, a gente sabe que aparece. A gente não precisa justificar, pensar, examinar ou explicar. O tema do livro é bom por causa que a fé do teísta, ela é suprarracional. Sim. Você pega o embasamento de história, arqueologia, ciência forte, então a gente tem um embasamento, né? Sim. Agora, como eu falei do ateu aqui agora, quase agora, então você pega o embasamento dele, então... É zero. Então não dá, né? É uma então crença... você acabou de citar aí para onde você olhar, né? Que é a revelação geral, mas é o óbvio. Então é o óbvio, não tem como discutir contra o óbvio, né? É literalmente uma crença anticientífica, a crença dos ateus. Eu achei até engraçado porque o Iago Martins, ele é amigo do Pirula, né? E uma vez eu vi aquele podcast dele e o Pirula que durou umas 9 horas. Uma perda de tempo arretada. Aqui entre nós, não fala para ninguém não. Aí o Iago lá, não, escutando o Pirula e tal. Aí teve uma hora que falaram do Adalto Lourenço. Aí o Iago disse assim, rapaz, é o seguinte, quando eu escuto o Adalto Lourenço, eu acredito no Adalto Lourenço. Quando eu escuto o Pirula, eu acredito no Pirula. Oxi, que foi essa, né? Mas o que acontece? Aí quando foi hoje, o Iago disse assim, rapaz, o cara tem que ser doido para negar toda essa... Ele deu um exemplo, né, do cara que ele estava evangelizando e tal. Aí ele falou assim, o cara tem que ser doido para negar o Criador, para negar que há um design disso aí. Aí eu fiquei pensando, por que ele não disse só o Pirula, né, doido, lá na hora, no podcast? E sinceramente, assim, também não conta para ninguém não, mas o cara tem que ser muito doido para acreditar que tudo isso surgiu espontaneamente. Informação, cara, informação genética, velho, não é uma coisa física. Não é algo que a física pode produzir. Porque é uma informação arbitrária. Aquilo é escolhido, aquilo é pensado. Cada códon para anticódon que corresponde aos determinados aminoácidos é pensado para trazer a sequência correta. Porque senão não se forma. Lembra de uma pergunta? Uma vez eu fiz uma pergunta a um ateu desses bem crente mesmo, assim, sabe? Desses bem... militante. Desses... Eu perguntei assim, vocês acreditam que primeiro surgiu uma membrana lá, né? De fosfolipídios, que não existe isso, que isso é material orgânico, né? Mas surgiu. Aí surgiu a membrana lá e tal, e de repente ela encapsulou todas as outras coisas que ela precisa. Encapsulou RNA, DNA, proteínas tal, e tudo mais. A questão é, como foi que essas coisas que passaram a criar informação souberam como criar a membrana e transformar ela em informação genética para criar o ser seguinte? Tem a menor ideia. Tem a menor, não existe nem modelo para isso. Sequer se dão o trabalho de pensar nisso, porque ele mesmo sabe que é impossível. Mas acreditam que aconteceu. Não tem fé maior do que essa não, pô. A gente deveria invejar a fé dos ateus. Eu vou aproveitar um pouco você que já está passando por Jades. Tá. Eu trabalho muito com inteligência artificial, né? Eu conheci o ChatGPT, que surgiu espontaneamente. Se enfiei. Aí eu pergunto para ela, eu falo, viu, você é resultado do acaso? Ela fala que não? Então, mas na hora de você perguntar qual que é a área aí do saber, biologia, elas
elas defendem, elas fazem apologia. Apologia. Então, elas foram treinadas em Isso. ciências naturais. Então, qualquer pesquisador, teólogo, palestrante, apologeta, que for pesquisar essa área, já tem que saber de antemão que ele tem que ler o livro. Isso. Se ele ler o livro, ele vai ter que engolir o que as inteligências vão devolver para ele. Então, aí você vê que o trabalho nosso é mais árduo até. Né? Exige honestidade intelectual, honestidade na pesquisa. Então, o pesquisador teísta, ele tem esse trabalho, que é ser um pesquisador teísta, então, né? Tem que... Tu sabe que o pessoal me pergunta assim se eu tenho medo de inteligência artificial. Aí eu costumo dizer que eu não tenho, não. Sabe por quê? Porque essa inteligência artificial está copiando a burrice ateísta da academia. Exatamente. Entendeu? Aí você pergunta, como... que legal, valeu aí. Vai aí, ó. Tão bonitinho. A inteligência artificial, ela copia essa burrice que ela reproduzida. Né? Ela repete essa burrice que é produzida na academia. Crítico, então ela repete os dados e informações. Exato. Agora, questiona ela. Exatamente. Não aceita a resposta de primeira da inteligência artificial, não. Pergunta ela, mas como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Será que a resposta melhor não seria que isso tivesse sido criado? Aí você começa a ver a própria inteligência artificial entrar em circuito. Isso, curto-circuito com ela mesmo. Uma da China deu book, ela começou a virar ali sobre entropia, eu perguntei para ela, né? Ela deu a resposta lá, eu falei, viu, mas o que a gente observa? E não tem esse negócio de sistema fechado, sistema aberto. Se você for para a Lua, sua roupa vai envelhecer, você vai envelhecer. Então a entropia está em qualquer lugar. Isso. Não respondeu. Uma vez eu perguntei para ela qual era a última estrela, a luz da última estrela que foi registrada chegando à Terra. Ou seja, alguma estrela nova que surgiu e a luz em algum momento ela chegou aqui à Terra. Aí ela me enrolou, daqui a pouco me deu uma supernova. Ora, a supernova é a explosão de uma estrela, e não a luz de uma nova estrela que chegou até nós. Tá entendendo? E ela, em determinado momento, ela cuspiu que a ciência não tem resposta porque não existe registro de nenhuma nova luz de nova estrela que tenha chegado à Terra. Ora, não estão se criando novas estrelas? Não estão surgindo espontaneamente segundo o que se imagina nessas teorias naturalistas, né, filosoficamente naturalistas? Por que é que a gente não tem um registro de novas estrelas? Isso é algo que ninguém responde. E a própria inteligência artificial tenta dar uma de malandra e enganar. E, rapaz, eu fico impressionado como a inteligência artificial é malandra. Rapaz, fica dando umas voltas e não sei o que, tudo, tentando provar essa maluquice que ela aprendeu. Eu tenho visto muito o ChatGPT, já fiz esse teste, a Gemini do Google. Uma que eu vejo que ela é coerente, ela lança insights, é boa, e eu até estou usando bem ela, mas eu coloco na fonte, Perplexity AI. Não sei se você conhece. Chinesa? Não é chinesa, ela é muito boa e ela faz pesquisa em tempo real na web também. Ela busca os links, então ela traz todo um cabedal ali de perguntas dentro do tópico. Sensacional, muito boa. Mas aquilo... você tem que usar o senso crítico também. Exatamente. Para ver que ela não ser tendenciosa para o lado do viés né, de visão de mundo. Teve uma frase, rapaz, que eu achei maravilhosa, que eu escutei assim, alguém perguntou, você tem medo da inteligência artificial? Aí o cara respondeu assim, não, eu tenho medo da burrice natural. De como a sociedade vai emburrecendo com essas teorias malucas. E esquecem do Criador. Esquecem desse design, que é tão óbvio, que é tão claro, que é tão absurdamente visto em todas as coisas. Né? É disso que eu tenho medo da burrice natural, não é da inteligência artificial. Não. Eu vou perguntar para o Jadson, nosso amigo aí, o nosso apologista, né? Como é o nome desse canal mesmo, Jadson? Em Defesa da Fé Cristã. Em Defesa da Fé Cristã. O Jadson está aí com esse trabalho aí, né? Tá aí, o pessoal tá badalando ele aí, é um cara bacana, humilde, gente boa. Badalando é bom, né? Então, você viu? Outros chamaram ele aí, tá o doutor. Então, Jadson, o ateu, ele é religioso também? Com certeza, Noronha. Nós podemos dizer que o problema não é ter uma crença, porque a crença é uma prática universal. Todas as pessoas acreditam em algo. Então, o problema está se a crença ela é racional ou a crença é irracional. Eu estive batendo um papo com o Dr. João Paulo, inclusive é uma honra poder estar aqui com ele. Obrigado, Noronha, por realizar esse momento aqui de diálogo.
nós definimos o ateísmo da seguinte maneira: a crença no absurdo. Vocês bem citaram o Chesterton, ele vai ter uma frase também que ele diz assim: quando a pessoa não acredita em Deus, ela acredita em qualquer bobagem. Ou seja, não acredita que Deus criou o universo, não aceita, né? Quando eu falo acreditar, no sentido de aceitar uma proposição, uma fala, uma afirmação. Então, não aceita, né? Quando nós dizemos que Deus fez a vida, fez o ser humano, porém, acreditam em coisas que eles nunca viram, não é provado, não pode ser evidenciado. São anticientíficas. Com certeza, né? Questão de matéria eterna, inclusive tive um bate-papo com o João, assista no canal, né, o vídeo, entrevista que eu tive com o João. Então eles acreditam em várias questões, né, como vida, vida da não vida, que RNA surge em vulcão, panspermia, meteoro trouxe a vida para a Terra. Crio já aparece pronto e fumarola, né? Exatamente, peixes povoaram a Terra, todos os seres terrestres vieram de peixe, o último ancestral em comum, né, que seria o Luca, a população de seres unicelulares, e aí aconteceu os processos naturais aleatórios, na macroevolução, que é uma crença, né, naturalista, até surgir nós seres humanos. Então, tudo isso é uma crença. Agora, a questão é, essa crença, ela é racional ou irracional? Conforme é apresentado tanto pelo Noronha, pelo Dr. João Paulo e outros TDIstas, nós demonstramos que essa crença é irracional. Então, Noronha, o problema não é ter crença, o problema é se a crença é racional ou não. Porque, como vocês bem falaram aqui, tanto nós temos uma visão de mundo, que nós apresentamos, que é sustentada tanto pela ciência, por uma boa teologia e uma boa filosofia. Isso. Então, é uma crença abrangente. E os ateus também têm uma crença, que aí já entra o que o João falou, negacionista, uma péssima filosofia e uma má teologia. Isso. Então, o problema não é a questão da crença, né? Eu agradeço o Dr. João Paulo aqui, o Jadson. Eu só vou fechar aqui com uma palavra do Dr. John Lennox, que ele fala que a briga não é em ciência. Ciência não tem nada a ver com isso. A briga é cosmovisão. Isso. E para ver qual cosmovisão está embasada, ou qual cosmovisão é uma ilusão. Eu acho que ele foi sensato nessa fala, né? Deixa eu fechar com outra frase de Chesterton. Chesterton diz assim: o que seria dos ateus se não fosse Deus? Aí, se existisse Deus, não haveria ateus. Exato, e de todas as formas, tá ligado? Eles precisam que Deus exista para negar Deus. E da própria pessoa, assim, como é que ele existiria se não fosse Deus, tá ligado? Aí por isso que quando eu tô no meu canal lá, aí sobe um ateu, aí eu sempre pergunto, né, se o cara é ateu ou é religioso, né, antes de começar a conversa com ele. Aí quando o cara diz assim, eu sou ateu, eu digo, graças a Deus. Só lembrando que aqui é no campo das ideias que a gente está falando, a gente tem amigo ateu, eu tenho amigo ateu, né? Acho que vocês têm também, poucos, mas a gente tem. Então a gente está falando aqui dentro do campo das ideias, a gente ataca a ideia, né? Pessoas... Agostinho, só falar uma frase de Agostinho de Hipona, que ele diz o seguinte, né? A verdade deve ser dita por amor, mas o amor não deve ser uma barreira para não falar a verdade. Por mais que nós tenhamos amigos, respeitamos os ateus, que a verdade seja dita. É uma crença irracional negar a existência de Deus. Muito obrigado, Dr. João Paulo. Que massa, grato. Muito obrigado. Valeu, Valeu, Jadson. Falou, galera.